Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite da nossa live, do nosso cronograma de lives em comemoração e também conscientização da Semana da Pessoa com Deficiência. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós vimos aqui de um cronograma, foram várias lives que já aconteceram. Boa noite, Liliane. Minha xará entrando aí, olá, Spa.Alves, olá a todos vocês que estão chegando aí, boa noite. Nós estamos hoje aqui em mais uma live desse grupo de lives da Semana da Pessoa com Deficiência. Hoje já é a nossa quarta ou quinta live, então vamos contar. Nós tivemos nosso primeiro dia, foi a live sobre maternidade atípica com a Anita Lopes, presidente da APAI, nossa primeira live. Nossa segunda live foi a live que falou sobre descobrindo a neurodiversidade com Rafael, meu filho, e também com Patrícia Oliva. A terceira live foi a live que aconteceu na segunda-feira com Geisa Rodrigues, onde nós falamos sobre a importância das instituições especializadas no desenvolvimento das pessoas com deficiência. Ontem foi a nossa quarta live, onde nós falamos sobre a importância da sala do AEE, para o desenvolvimento das pessoas com deficiência, e hoje sim a nossa quinta. Então hoje é a nossa quinta live, onde eu vou estar recebendo o Leandro Souza para nós estarmos conversando sobre a importância da psicologia e da psicopedagogia no desenvolvimento das pessoas com deficiência. Então é um assunto que é bastante importante para todos. Vão mandando aí, vão colocando o coraçãozinho, vão mandando aviãozinho para chamar pessoas para vir para esse bate-papo aqui conosco. Sendo que muitas vezes as pessoas ficam realmente com dúvidas. Quando é que eu levo para o psicopedagogo? Quando é que eu levo para o psicólogo? E às vezes as pessoas ficam assim sem entender porque levou para o psicopedagogo pediu a intervenção psicológica, ou levou para o psicólogo e o psicólogo pediu a intervenção psicopedagógica. As pessoas se perguntam, mas não é tudo a mesma coisa? Não, a gente vai descobrir hoje, vai conversar que não é. E quando é que cada uma, né? Qual é a diferença entre cada uma dessas áreas e quando é que é necessário uma, outra ou ambas, tá? Então é esse o nosso objetivo nessa live de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos. Vão falando de onde é que vocês estão aqui entrando, falando, estão aqui interagindo conosco. Vão mandando perguntas para enriquecer o nosso momento de live, nosso momento de bate-papo. Então, deixa eu ver se nosso convidado de hoje aqui já entrou. Estou aguardando o Leandro. Então, nós estamos esperando a entrada dele para poder convidar para a gente começar esse bate-papo. Então, e hoje, como é a quinta live, mas esse cronograma de lives não termina ainda hoje, tá? A gente ainda tem live amanhã, porque a Semana da Pessoa com Deficiência é do dia 21 ao dia 28. Então, amanhã, dia 28, é a nossa última live, onde estarei eu estarei conversando sobre a importância da educação inclusiva para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Então, esse vai ser o tema do nosso bate-papo de amanhã, ok? Então, deixa eu verificar aqui o Leandro, que nós já estamos esperando para a gente começar esse bate-papo. O Leandro, que é psicólogo, ele é especialista em educação, especialista em autismo, especialista também em trabalho com famílias, e ele vai estar falando aqui conosco sobre, e hoje, né, dia do psicólogo também, e ele vai estar falando sobre a importância do psicólogo no desenvolvimento das pessoas com deficiência, e eu vou estar dando o contraponto também da importância do psicopedagogo, ok? Então, nós tivemos aqui hoje é a quinta, né? Amanhã a sexta live. Foram 6 lives, sairão 6 lives, né? Onde nós estamos falando sobre vários assuntos que são realmente muito pertinentes e importantes para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Sendo que o nosso objetivo sempre está aqui com vocês, trazendo conhecimento, trazendo conteúdo sobre psicopedagogia, sobre educação inclusiva, sobre autismo. E essa é a nossa missão e nosso objetivo aqui com vocês sempre. Ok? Olá, Leandro. Isso aqui já falando com ele aqui. Então, ele já vai entrar. E aí, vão mandando comentários, perguntas, de onde é que vocês estão falando. Estou olhando aqui, muita gente passando por aqui, muita gente entrando. Sejam todos muito bem-vindos. E vão mandando o aviãozinho aí para convidar
outras pessoas para estarem aqui conosco, tá? Nesse bate-papo tão importante. Vão falando se vocês são pais, mães, profissionais, qual a sua relação com pessoas com deficiência, sendo que mesmo que você não tenha nenhuma relação direta, a nossa busca é sempre que haja inclusão social da pessoa com deficiência. Então, toda a sociedade ela deve estar, sim, engajada nesse propósito de trabalhar e de desenvolver e de colaborar nesse processo de inclusão da pessoa com deficiência, ok? Então é um papel que deve ser função de todos nós. E aí, então, vamos esperar o Leandro entrar. Se você ainda não assistiu as outras lives estão gravadas aqui no meu Instagram, sendo que as lives elas ficam também disponíveis. Eu tenho um destaque onde eu salvo o story que faz a divulgação da live e você pode clicar lá e assim você vai assistir todas as lives completas. Todas as lives estão gravadas, estão aqui no meu perfil, ok? Vão me falando aí como é que está o som, como é que está o áudio para vocês, o vídeo, se está tudo ok, se a internet está chegando para vocês tudo ok, porque para mim aqui está tudo bem, mas às vezes quem está recebendo lá pode não estar recebendo bem. Então vão me falando aqui como é que está a recepção de áudio e de vídeo para vocês. Olá, Leandro. Leandro acabou de entrar. Seja bem-vindo. Deixa eu convidar aqui. Vamos esperar, ele está tomando aqui. Hoje não vai ter problema. Olá, Leandro, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Deixa eu te perguntar, tá com eco minha voz? Porque se tiver eu vou colocar um fone. Para mim, não. Para vocês, tá, pessoal? Manda o áudio, manda aí a mensagem de vocês. Às vezes fica com um pouco de eco, porque eu tô numa sala aqui. Agora eu senti. Tá com um pouco de eco. Tá com um pouquinho, né? Tá, sim. Logo no início eu não percebi não, mas agora está. É o tempo que eu... Vou falando aí, pessoal, se o som tá bom, ó. Kaique Tude falou que está ótimo. Ok. Observe também como é que está o de Leandro. Realmente no início eu não percebi eco não, mas depois eu senti que estava com um pouco de eco. Ok, ouvimos bem, ótimo. Pronto. Agora Melhorou. Pronto. Qualquer coisa vai me avisando aí que eu... Pronto. Para mim, peço pessoal também para ir sinalizando, porque quando nós estamos gravando, muitas vezes a gente não tem a mesma percepção das pessoas que estão recebendo o sinal, né? Então, vamos falando aí. Então, Leandro, seja muito bem-vindo. É um prazer sempre estar aqui fazendo live com você. Você falou que fez live na pandemia. Eu disse, a gente fez uma live na pandemia. Eu disse, meu Deus, como assim? Eu disse, será que a última live que ele fez foi lá ainda, naquele grupo de lives? Foi a última vez que eu fiz. Eu não sei, depois eu fiquei pensando se aquilo foi 2021 ou 2022. Mas a última live que eu fiz foi contigo. E é sempre bom poder estar com você, porque é uma oportunidade que a gente tem de trocar. Eu vejo muito essa oportunidade de fazer live, uma oportunidade também de poder conversar contigo, de poder te olhar, ouvir o que é que você está pensando, ouvir o que é que você tem construído aí nesses anos, porque às vezes na correria da vida a gente não se encontra, né? Ou não conversa. Então eu vejo também como uma oportunidade de troca aqui contigo, sabe? Sim, é interessante que assim, na correria da vida a gente tem vários colegas de trabalho que a gente trabalha alinhados, né? E muitas vezes a gente não tem, né? Não tem como ter esse contato. E assim, né? Esse contato também que assim, eu disse, como assim a live você fez no ano passado? Quer dizer, no ano passado, porque na pandemia, sendo que você é ativo nas redes sociais e também eu acompanho seu trabalho pelas redes sociais, né? Então, gostaria, né, já apresentei a você o pessoal, mas reiterando aqui, então, Leandro, ele é psicólogo, ele é especialista em autismo, especialista também em psicologia da educação, não é isso, Leandro? Se eu quiser falar qualquer coisa errada, você pode me corrigir, né? E também é especialista na área de casal, de família, não é isso? Atende também especialista em TCC. É por aí. E ele vai estar conversando justamente aqui hoje, nessa semana da pessoa com deficiência, já que ele trabalha também com o público de pessoas com deficiência. A gente vai estar conversando sobre essas duas áreas que são tão fundamentais e muitas vezes tem tantas perguntas, né, Leandro? E muitas vezes, inclusive, tem pessoas que acham
que uma se sobrepõe à outra, ou uma ou outra, e muitas vezes não entende qual é o papel de cada uma e de como cada uma dessas áreas são tão importantes para o desenvolvimento das pessoas de forma geral, e em específico, como é o nosso tema da nossa live, o desenvolvimento da pessoa com deficiência. E hoje, por coincidência, tá, pessoal? Eu não tinha parado para analisar que hoje que é dia do psicólogo, né? Então, eu não tinha realmente observado a data quando eu programei a live, e foi um acaso, uma coincidência, que foi uma coincidência muito feliz, para poder realmente a gente estar aqui no Dia do Psicólogo, debatendo esse tema tão importante, que é essa relação, né, entre a psicologia e a psicopedagogia no desenvolvimento das pessoas com deficiência, né? Então, apesar de eu já ter te apresentado, se apresente, fala um pouquinho sobre você, sobre como é que você tem atuado nesse momento, né, para o pessoal conhecer assim sua jornada. Um pouco da sua jornada. Pronto, então, eu comecei assim minha trajetória, a primeira intervenção prática que eu tive na minha carreira, assim, né, desde a faculdade, foi sendo acompanhante terapêutico de um garoto autista na sala de aula, isso no sexto semestre de psicologia ainda na UFRB. Quando você fez o convite, eu fui lembrar assim, né, das minhas atuações, por onde eu estive, e aí eu lembrei que a primeira atuação assim que eu passei mesmo na minha vida foi sendo acompanhante de um garoto com diagnóstico de autismo, na época a gente tinha dúvida, na escola, na sala de aula. Então, de lá para cá, eu fui caminhando nessas duas vertentes, na clínica e também na educação. Hoje eu sou funcionário efetivo, né, de um município, atuando na educação. E quando a gente está na educação, né, Eliane, você sabe também, a gente se depara com múltiplas deficiências. E aí eu fiquei pensando também no tema dessa live, né, e como a gente não especificou, como o papel da psicologia nas múltiplas deficiências, ela pode ser ampla também. Eu fiquei me questionando agora minutos antes, eu falei, rapaz, isso é muito amplo, porque eu fiquei pensando, mas aí, sobretudo, né, como se fosse uma, uma um grande guarda-chuva, eu acho que está a função ali de tentar favorecer, né, no campo da saúde mental mesmo. Independente se é deficiência física, porque a gente sabe que muitas vezes a vivência de quem tem deficiência física ela é muito desafiadora. Pela estrutura das cidades, pela negação de vida, né? Quando eu falo negação de vida, porque muitas vezes a gente não valida que essas pessoas têm direito e desejos e vontades, né? E autonomia, né? Que é diferente de independência, porque muitas vezes quando uma pessoa tem uma deficiência física, né, ela pode ter a sua independência ali ameaçada ou limitada mesmo, mas ela tem autonomia, né, de decidir se ela quer ir ou não, se ela vai ou não, se ela vai ou se fica. Então, muitas vezes é muito desafiador. E aí eu vejo, né, como um grande guarda-chuva essa ideia de que estamos ali para tentar fomentar ou construir, melhor dizendo, junto com o paciente, uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde mental. Eu fico pensando também, eu vou falando, tá, Lino? Tá cheio de coisa para falar, eu vou falando assim, às vezes os caras você pede a fala, eu paro um pouquinho. Não, Mas pode falando, quando você falava sobre a deficiência física, meu foco, como meu foco é muito mais voltado para a parte de aprendizagem, então, pegando um pouco já e começando a trabalhar essa diferenciação, então, muitas pessoas, inclusive hoje, Leandro, eu fui recebendo mensagens de parabéns. Do dia da psicóloga, não, gente, eu não sou psicóloga. Muita gente confunde. Na verdade, minha formação, minha graduação é pedagogia. Eu sou pedagoga, tá? Então, eu sou pedagoga e aí eu fiz a especialização em psicopedagogia. Por que eu fiz a especialização em psicopedagogia? Porque, como professora, sala de aula regular, eu sempre, quando eu comecei a me deparar com as dificuldades de aprendizagem, logo lá nos primeiros anos de ensino, eu comecei a me inquietar. E eu disse, eu não quero ser professora só daquela turma que naquela época era muito comum assistir a turma da frente, né? Que eram os melhores alunos, aí tinha a turma do meio, que eram os medianos, e a turma do fundão. E a turma do fundão sempre me incomodava muito, porque ali, muitas vezes, o que acontecia? Parece que o sistema se acomodava da aula para aquelas pessoas da frente e os medianos, e meio que esqueceu do fundão, né? E eu dizia, não, eu não quero ser professora só daqueles que são aqueles alunos que tiram notas ótimas e estão ali atentos. Eu quero ser professora de todos. E foi assim, na pedagogia, que eu conheci a psicopedagogia como
essa ponte que me faria ser professora de todos. Quando eu comecei a trabalhar na psicopedagogia, foi aí que eu fui conhecendo o universo do autismo e fui me apaixonando pelo universo do autismo, quis realmente me especializar na área. Daí eu fiz especialização em educação de pessoas autistas, depois aí eu fiz uma outra pós-graduação em neuropsicologia. Então, como eu também sou especialista em neuropsicologia, então as pessoas confundem muito. Porém, assim, o meu foco de atuação é diretamente no processo de aprendizagem. E, no caso da área da neuropsicologia, são as habilidades funcionais neuropsicológicas que promovem a aprendizagem. Então, nesse grande, como você falou, usando essa metáfora do guarda-chuva, como o ser humano é tão complexo que a gente precisa de muitas áreas, de áreas multidisciplinares, para olhar esse indivíduo como um todo, né? Como esse sujeito tão complexo que é o ser humano. E quando você traz a deficiência física, logo na sua fala inicial, assim, eu praticamente não trabalho com deficiência física. Geralmente, o meu foco, a não ser que a pessoa com deficiência física também tenha uma dificuldade na aprendizagem. Mas meu foco acaba sendo muito mais as pessoas com deficiência, voltadas para deficiências intelectuais ou aprendizagens, né? E aí você me traz a questão da deficiência física e como que... E aí eu pensei, né? Como que esse papel do psicólogo é fundamental na área, né? Por conta também da pessoa com deficiência física, desse direito que você, né, trouxe, até por conta, Leandro, imagina assim, muitas pessoas, quando a gente fala da inclusão, muitas pessoas têm a ideia da inclusão assim, ah, mas não tenho ninguém com deficiência na minha família, isso não me interessa, né? E quando a gente traz a questão da deficiência física, nós podemos pensar que toda e qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, está sujeito a poder ter uma questão com deficiência física, né? E no caso das questões também, né, de cunho de aprendizagem, de cunho também mental, também a gente também tem as dificuldades que um AVC, uma doença, pode levar a pessoa a ter perda de funções, que pode também gerar uma deficiência voltada para a parte de cognição. Mas a parte da deficiência física, eu acho que isso ainda é mais sensível, porque toda e qualquer pessoa tem, assim, acho que estatisticamente, eu acho que é muito mais vulnerável. E muitas vezes é como se a sociedade não olhasse, você falou da questão arquitetônica, do acesso, e como que a sociedade muitas vezes não olha para esse tipo de sofrimento e que vai muito além da deficiência em si, mas tem toda essa questão de saúde mental por trás. Então, quem vai atuar diretamente com a pessoa com deficiência física não é apenas, por exemplo, necessário, claro, o fisioterapeuta, né, o educador físico, a pessoa que vai trabalhar na reabilitação, mas quanto o trabalho da psicologia vai ser fundamental para trabalhar essas questões de saúde mental. Eu não sei se você sabe, você lembra, que eu tenho fibromialgia, né? E quando você tocou nesse ponto, aí eu lembro que, assim, eu cheguei um tempo a ficar de cama. Eu lembrei, quando você falou, me veio na mente a lembrança de um determinado momento que eu estava com muita dificuldade de locomoção e eu tive que viajar daqui de Valência para Salvador. E, na época, hoje em dia, a acessibilidade já está bem melhor, mas ainda é precária. Mas na época era muito precário. E como foi desafiador para mim me locomover do ferryboat, saindo do ferryboat, para chegar até o ponto de táxi, sendo que eu não tinha como me locomover direito usando muleta, né, para poder caminhar. Então, enquanto isso impacta não só as dores que eu estava sentindo, mas quanto isso impacta o emocional. E você, cada vez mais, você deseja se isolar, porque as pessoas olham, você não se sente funcional. E quanto o papel do psicólogo vai ser fundamental nessa questão da saúde mental para pessoas que, não só que nasceram com deficiências, com perda de determinadas habilidades, ou que elas adquirem com o passar do tempo. O quanto que isso é complexo. Perfeito, perfeito. E é realmente, né, desafiador. Isso aí que você falou é bem real, né? Às vezes a gente pensa que não tem, que nunca vai ter, mas é uma coisa que, né, acontece na vida das pessoas, na vida de muitas pessoas. E aí a gente trabalha muitas vezes, né, nesse processo de aceitação e de reconhecimento também, de possibilidades. E aí falando também, né, sobre os transtornos, né, do neurodesenvolvimento em especial, que estão aí, né, sendo muito comuns na identificação, eu vejo que uma das nossas funções, assim, de forma geral, é orientar as pessoas para além do diagnóstico, do diagnóstico, né? Tive uma professora na especialização em autismo que ela me disse assim, olha, para um profissional fechar um diagnóstico de autismo sozinho, ele tem que ter bastante autoestima.
independente se é um médico, se é um psicopedagogo, se é um psicólogo. Então, é um diagnóstico que ele é feito ali por diversos profissionais, como fono também, acho que é a opinião ali da fono, a opinião profissional que eu falo, é super relevante. Então, eu acho que para além do diagnóstico, para além de uma avaliação nesse sentido, também é muitíssimo importante a psicoeducação. Eu vejo, Liliane, uma coisa que me preocupa hoje, e aí eu coloco tanto as pessoas que têm deficiência quanto a população no geral, uma coisa que até me preocupa, que é, as pessoas elas falam do diagnóstico como se fosse para fazer com que as pessoas as aceitassem. Digo, a nossa função também pode perpassar a psicoeducação da família, das limitações, mas a gente trabalha em prol do desenvolvimento. E aí eu acho que as duas, né, trabalham em prol do desenvolvimento e das potencialidades. Então, por exemplo, se você tem uma dificuldade, né, vamos pensar o trabalho de um TO, de um terapeuta ocupacional, por exemplo. Se uma pessoa tem dificuldade com uma hipersensibilidade sensorial em relação a barulho e tudo mais, né? A gente entende, trabalha a limitação, pode até conversar com a família, mas a nossa função enquanto profissional é trabalhar isso para que a pessoa tolere mais isso. E eu vejo muitas pessoas hoje, quando recebem um diagnóstico, falando assim, às vezes levam para a sessão comigo, né? Fulano não me entende, eu sinto isso, isso e isso, e mesmo assim, fulano comemorou o aniversário. Sabe umas coisas assim que a gente fica pensando, olha, a pessoa talvez tenha direito mesmo de comemorar aniversário. Não é como se o diagnóstico ele funcionasse para fazer você pensar assim, tenho esse diagnóstico e o mundo todo precisa estar sempre funcionando de um modo bom para mim, porque eu tenho esse diagnóstico, então o mundo precisa se curvar. E é muito curioso, porque eu vejo isso tanto em pessoas. E aí, às vezes, por que eu falei a população como um todo? Porque, às vezes, tem uma pessoa que ela nem tem um diagnóstico fechado, mas hoje em dia está um pouco na moda, digamos assim, dizer que tem TDAH, né? Aí uma certa pessoa, em um atendimento assim, falou comigo, olha, eu tenho hiperfoco em tal coisa. Então, quando minha mulher fala, não é que eu não quero responder, porque eu tenho um hiperfoco e aí eu fico focado, venho fazendo tal coisa e aí eu nem vejo fulano me chamar. E aí eu fico pensando, né? Olha, a gente até entende que pode existir mesmo a questão de hiperfoco, mas não é como se a gente tivesse que pegar isso e vestir a camisa do hiperfoco e aí eu vou ignorar o mundo porque eu tenho o hiperfoco e porque eu estou dentro do TDAH. Então é quase como se as pessoas hoje quisessem um diagnóstico para justificar determinados comportamentos. Mas a gente precisa pensar que diagnóstico é feito para a gente estruturar prognóstico e tratamento. Então a gente faz diagnóstico para pensar como é que a gente vai acompanhar aquela pessoa e não para justificar e acomodar uma forma de funcionamento. Tu concorda? Me fala a tua opinião aí. Sim, e essa sua fala, assim, para mim é muito preocupante, porque o problema, Helena, é que eu percebo o seguinte, que nós somos muito extremistas. E a questão é o caminho do meio sempre. Então, assim, imagina que a gente sai de uma cultura, eu vou colocar de um sistema cultural, onde a deficiência era negada, totalmente negada, né? E aí a gente vai ver muitas pessoas que só estão chegando ao diagnóstico, né, agora na vida adulta, e agora que nós falamos, né, que toda a sociedade fala mais e os médicos estão mais apurados, as pessoas, por ter conhecimento, começam a se identificar com alguns sinais e começam a buscar avaliação. Então, pessoas que tiveram direito negado ao seu diagnóstico começam a ter acesso ao diagnóstico, o que é muito positivo. Só que, em contraponto, aí pensando em TDAH, em autismo, nesses transtornos do neurodesenvolvimento, assim, eles têm uma característica que são dimensionais. Então, o que é uma característica dimensional? Então, todos nós, em algum nível, vamos ter algumas características. Por quê? Porque é dimensional. Mas ter características isoladas não significa que nós tenhamos um diagnóstico. Inclusive, eu sempre falo no consultório, quando muitas vezes assim, meu filho, muitas vezes vem essa questão, meu filho é hiperativo, então ele tem TDAH. Eu digo, ó, ter uma inquietação, um excesso de movimento no corpo, essa hiperatividade, que eu nem gosto de usar o termo hiperativo, dissociado do TDAH, porque quando a gente fala hiperativo, muitas vezes tem pessoas que associam hiperativo com TDAH. Então, assim, existem muitos transtornos que podem gerar a hiperatividade. Inclusive, nenhum transtorno, como, por exemplo, pessoas que estão sendo, não estão sendo, tendo uma determinada educação adequada, determinados ambientes. Aí hoje se fala muito a questão do uso de telas, sim, as telas interferem no desenvolvimento e no comportamento.
E é por isso que é tão complexo chegar a um diagnóstico. Porque, assim, nessa questão dimensional, vamos pensar, eu sempre uso a analogia com o açúcar e a diabetes. Então, assim, se a gente vai fazer um exame de glicemia, a gente tem marcadores que todos nós precisamos ter um nível de glicose no sangue, senão a gente morre. Se tiver ou hipoglicemia ou hiperglicemia, nós vamos ter problemas. Mas todo mundo tem um determinado nível. E mesmo assim, vamos pensar no exame laboratorial lá. Ele tem um marco, assim, que não é um marco estático. Você tem que estar nesse número para não ter diabetes ou não ter hipoglicemia. Existe um marco para mais e para menos, né? E assim também acontece nos transtornos do neurodesenvolvimento. Você tem alguns sinais de déficit de atenção ou determinados sinais desse excesso de atenção em determinado assunto, ou você tem algumas dificuldades de interação social, não significa dizer que com isso você é TDAH ou autista. Por isso que é tão complexo, inclusive em pessoas que são, no caso do espectro do autismo nível 1 de suporte, por conta da gente precisar realmente ter uma avaliação multidisciplinar, uma avaliação cuidadosa, criteriosa, acompanhar esse indivíduo durante o percurso da vida, para poder realmente chegar ao diagnóstico. Então, assim, quem está me acompanhando aqui, já falei isso várias vezes, mas meu filho, Rafael realmente só fechou o diagnóstico aos 15 anos. Mas fechar o diagnóstico aos 15 anos não significou dizer que ele não teve intervenção desde os 3 anos de idade. Então, eu comecei a fazer intervenção quando eu percebi que existiam algumas alterações, como, por exemplo, a hiperatividade, a dificuldade de lidar com a frustração, as características opositoras. Lá com 3 anos, eu comecei a fazer uma intervenção. Mas eu não estava focada no porque preciso do diagnóstico para continuar o tratamento. Se eu precisava, se a gente percebia que aquilo estava trazendo prejuízo, que é uma outra questão também, né, Leandro? Porque quando a questão do diagnóstico, a gente já tem vias que há um prejuízo. Se não há prejuízo, então não se fecha um diagnóstico. São características que aí vem como que é complexo o ser humano, né? Porque tem as características de personalidade, as características de aprendizagem e todas essas questões. Então, né, para não me estender muito, lá para o outro lado, aí a gente já tem o extremo das pessoas que não foram vistas e não foram diagnosticadas, mas hoje a gente já tem esse boom da pessoa só ter alguns sintomas dimensionais e já se autodiagnosticar e usar isso, justamente como você falou, como se fosse uma carapuça para justificar comportamentos disfuncionais que podem sim e devem ser ajustados. E, na verdade, quando eu falo em educação inclusiva, eu sempre falo que é uma via de mão dupla. Tanto a sociedade precisa se ajustar ao indivíduo e o indivíduo se ajustar a essa sociedade. Assim, a inclusão acontece tanto dos neurotípicos se adaptando aos neurodivergentes e os neurodivergentes se adaptando aos neurotípicos. Aí sim a gente tem uma inclusão de verdade. Porque senão a gente vai para um extremo ou para o outro. Eu acho que é isso aí que, né, você trouxe, que também é uma preocupação minha, né? E por isso, pessoal, que a gente demora tanto de fechar um diagnóstico. Tem pais que se incomodam, por exemplo, a gente faz a bateria de avaliação, chega no final da bateria de avaliação, eu não fecho o diagnóstico, eu levanto hipótese de diagnóstico. Mas mesmo sendo hipótese diagnóstica, alguns pais ficam angustiados, mas eu quero saber qual é a sua hipótese. Em alguns casos, sim, a gente tem maior clareza para dizer qual é a hipótese, para ele caminhar para o médico ou para outro profissional para continuar a avaliação. Mas em alguns casos, não, a gente olha, a pessoa tem alguns sinais sugestivos, mas nenhuma hipótese definida clara a gente tem, nem como hipótese, né? A gente precisa de um tempo de maturação, até porque no meu caso, Leandro, eu não sei se você trabalha só com criança. Eu trabalho com criança e adolescentes. Eu fiz meu corte com 17 anos. Então, como a gente também está trabalhando com o cérebro que ainda está maturando, então a gente ainda tem que ter mais cuidado ainda nesse processo de avaliação, né? E aí, só para provocar um pouquinho do que você falou, eu quero falar um pouquinho sobre a questão do uso de abafadores, que é uma questão que tem me inquietado. Você trouxe essa questão do terapeuta ocupacional e da sensibilidade. Tem alguns níveis de autismo que, sim, eles necessitam de abafadores, de estratégias adaptativas. Só que com a questão desse boom de a pessoa saber e usar, e saber que pode ter o uso de do que a gente antes chamava de algumas contenções, algumas adaptações do ambiente, mas só que essas adaptações, elas precisam ser prescritas pelo médico a partir de uma avaliação multidisciplinar. Então, hoje, o que a gente está vendo, assim, é um boom de pessoas usando abafadores. Se a gente tem uma pessoa com autismo, com uma sensibilidade,
e essa pessoa usa abafador o tempo todo, a gente não vai estar justamente estimulando essa pessoa para aceitar o ruído. Mas a gente também não vai pegar essa pessoa e colocar dentro de uma balada. A gente vai precisar ir fazendo esse acompanhamento e essa dessensibilização aos poucos. Senão o cérebro vai ficar cada vez com mais dificuldade de lidar com o som. O que é que você pensa sobre isso? Sobre essa questão desse boom de uso de adaptadores, com os abafadores? Eu concordo contigo que, né, isso precisa ser feito a partir de uma avaliação, né, dos profissionais que acompanham. Nesse caso, no mundo ideal, assim, né, de uma TO, que é um profissional muito difícil de encontrar. Por exemplo, em Valência, eu não sei se tem TO atendendo assim. Eu não sei se Mas, tem TO, eu soube que tinha uma questão muito difícil, até porque aqui, na verdade, na nossa região está sendo difícil por conta de que eu soube que a faculdade de terapeuta ocupacional que tinha na UFBA fechou. Então, daí a gente teve uma dificuldade maior em oferta de profissionais. mas eu concordo contigo que tem que ser feita uma avaliação e que não é simplesmente colocar o abafador, porque eu acho que isso é uma estratégia de acompanhamento, e não uma coisa isolada, né? Acho que se Uhum, for enquanto... Eu acho que qualquer recurso ele é bem-vindo quando ele está dentro de uma construção e de um planejamento. Se não tem uhum, aí esse planejamento, né, a gente tem que ver qual é o sentido daquilo, né? E uhum. acho que eu amplio para muitas coisas, né? É que nem, por exemplo, uma adaptação sem pay, né? Uma adaptação sem um pay não tem Uhum. muito sentido, né? Você está adaptando por adaptar, mas você nem sabe se você está ajudando ou atrapalhando aquela E pessoa aí, fazendo uma adaptação sem pay. e aí eu te falo, adaptação sem pay, a venda de materiais para autistas, né? Que material para autista? Existe um padrão autista para dizer que o material é para autista ou não é para autista, né? Exato. E Ou, considerando a multiplicidade das pessoas, né? Porque não é como se eu ter um diagnóstico me desumanizasse de algum modo e eu não tivesse mais, né, minhas limitações e potencialidades por conta de um diagnóstico. Tá aí, mais uma função, mais um papel, digamos assim, que eu encaro como um papel da psicologia, de algum modo, que faz parte da psicoeducação, né? Entender ali que muitas vezes o diagnóstico ele não é constitutivo, digamos assim, né, da pessoa, ou ele não é limitador, melhor dizendo, daquela pessoa. E aí eu coloco tanto quanto nas deficiências, mas até outros diagnósticos também, como depressão ou bipolaridade. Muitas vezes as pessoas pegam isso como se fosse uma sentença, algo que está sentenciando quem você é, quem você vai ser, e aí eu não acredito nisso. O que você falou também sobre diagnóstico, eu concordo contigo, porque veja, sintomas, eles não são diagnóstico. Então, uma pessoa ela pode realmente ter um sintoma, mas o diagnóstico ele não é feito baseado só naquilo que a pessoa diz que está sentindo, relata que está sentindo, ou outras pessoas observam, né? Mas tem história de vida, tem a questão genética, tem sinais, tem uma série de coisas que compõem o processo de avaliação. É... E aí eu vou ampliar também assim, porque eu estava pensando até agora, né, na atuação no contexto clínico. Mas como eu estou nessas duas frentes, digamos assim, eu acho que o papel da psicologia, por exemplo, no ambiente escolar, ele é bem desafiador, tá, quiçá, talvez até mais desafiador em algum aspecto do que estar na clínica, assim, porque hoje a gente lida no sistema educacional, né, com profissionais que lidam com uma demanda enorme, assim, de trabalho, de cansaço também. E muitas vezes, né, não posso deixar de falar de desatualização. Então, muitas vezes o profissional ele reproduz muito comportamento inadequado e aí o meu papel, quando eu penso assim, enquanto psicólogo educacional, enquanto psicólogo escolar, é sensibilizar essas pessoas para que elas escutem, prestem atenção naquilo que elas estão falando, naquilo que elas estão reproduzindo. Às vezes é exaustivo, sabe, Liliane? Porque a gente fala, em algumas ocasiões, a gente traz uma sugestão e a pessoa fala, não adianta não. Isso aí já fiz. Meu filho, não adianta. Você está dizendo isso porque você não está na sala de aula. Você está dizendo isso porque você lida com quantos lá no seu consultório? Porque eu tenho não sei quantos lá na minha turma. Então, e deve ser desafiador mesmo. Eu não tiro a legitimidade disso, não. Mas eu só estou compartilhando assim que o papel da gente é também não se acomodar e provocar. Eu acho que é um papel também de compreensão de um profissional que está ali lidando com a realidade que é bem desafiadora, mas que a gente não pode esquecer que estamos naquele ambiente escolar pelos alunos.
né? A gente está ali, a função, nossa função maior ali é para com os alunos. A escola existe porque existe aluno. E aí a gente acrescenta, né? Que é o que o ECA fala, né? E aí, não só em relação aos alunos com deficiência, mas em relação a todos os alunos. Então, a gente tem que ofertar, né, o acesso, a permanência, a aprendizagem, né, desse alunado. É. E você falando, né, sobre a questão das dificuldades com a escola em relação à construção de IP, do desgaste do professor, do cansaço do professor e como às vezes o professor não consegue, ou também tem as resistências do professor para fazer essas adaptações. Aí eu só penso o seguinte também, Leandro, falando da importância da psicologia, o como, na verdade, a psicologia, ela, aí a gente vê como a atuação dela vai crescendo e como a gente está falando também de professores que têm questões de saúde mental, como sobrecarga de trabalho, etc., que também faz parte, mas muitas vezes eles não têm acesso a essa intervenção, né, ao contato. Por exemplo, assim, você como psicólogo, você precisa estar fazendo terapia psicológica para atuar. No meu caso, como psicopedagoga, não é obrigatório, mas é orientado. E eu faço questão de estar em acompanhamento psicológico. Então, acho que tem mais de 20 anos, ou quase isso, pelo menos mais de 15 tem que eu faço acompanhamento psicológico. Então, assim, porque eu percebo, assim, não só pelas minhas questões, mas o quanto que eu preciso desse apoio psicológico para poder estar bem para a clínica. E muitas vezes a gente não tem. Essa semana eu estava conversando sobre a falta de um conselho de pedagogia, agora já falando como pedagoga, né, como professora, que é a minha função principal primeira. Então, assim, como não pedagogia, a gente não tem um conselho, a gente não tem uma orientação. Muitas vezes a gente tem professores que não têm acesso, não estão realmente fazendo seu trabalho de saúde mental. Como também a gente vai ter dificuldades, quando a gente pensa na pessoa com deficiência, muitas vezes a pessoa com deficiência, ela vem trazendo, ela acaba declarando e comunicando todo um sistema que precisa de ajustes. E quando a gente está falando de saúde mental, aí a gente acaba olhando não só para essa pessoa, e quanto mais a gente olha para a pessoa com deficiência, a gente olha todas as deficiências que estão no sistema, de pais que não têm, não estão tendo acompanhamento de saúde mental para poder saber lidar com as demandas dessas pessoas, a escola, a sociedade, e quanto tudo isso acaba também sobrecarregando a cada um desses papéis e também acaba também prejudicando a saúde mental da pessoa com deficiência que está ali, né, ao mesmo tempo, como a gente vive em rede, né, tanto irradiando essas necessidades na rede, como também recebendo o impacto da falta desse apoio de saúde mental para toda a rede. Né? É uma queixa bem comum, assim, né, que a gente tem escutado, assim, quando a gente vai nas escolas, né, esse adoecimento, esse cansaço, esse cuidado que o professor precisa também, né, porque é bem desafiador. Eu acho que tem uma coisa também que eu acho que é importante a gente falar, que a gente vive em uma sociedade que ela dificulta, assim, dificulta, né, então, assim, se você, quando a gente fala em educação, né, quando a gente fala em índice de educação da Bahia, por exemplo, não tem como a gente falar disso e esquecer as desigualdades e as condições de vida, porque essas condições de vida elas também influenciam e impactam na educação, nesses índices, na construção das pessoas. E isso, gente, tá bem interligado com o papel da psicologia, acredito que da psicopedagogia também. Pensar essa sociedade, pensar a desigualdade, pensar tudo isso, eu acho que isso tá até que isso vem antes até da clínica. Por que eu digo isso, Liliane? Porque para mim seria muito ok. Eu vim aqui falar da importância e da influência da psicologia e o papel da psicologia na clínica. Olha que legal seria para mim, né? Eu estaria quase que fazendo apenas um merchan de como seria bom eu ter pacientes ou as pessoas procurarem psicoterapia pensando apenas nisso. Mas eu acho que o papel da psicologia, antes mesmo de pensar o atendimento clínico, é também convidar as pessoas para pensar a sociedade que a gente está estruturando. Uhum. E criar portas e espaços e discussões que pensem também políticas públicas para essa população. E aí eu incluo, né, todas as deficiências de fato, tanto as deficiências físicas quanto relacionadas aos transtornos mentais, porque esse é o nosso papel também.
E na clínica, atendendo ali no dia a dia, eu acho que uma das coisas mais importantes é tentar aumentar o repertório comportamental das pessoas para lidar com os conflitos, com as Uhum, adversidades, com as dificuldades, né? uhum, Porque elas vão existir, elas existem na verdade nas nossas vidas, na minha, na sua, e também na vida das pessoas que têm deficiência. Então, se a gente consegue aumentar o repertório comportamental dessas pessoas, e outra coisa muito importante, que é trabalhar a independência. E né, a independência e a autonomia. Acho que talvez você uhum, saiba disso. Eu já fiz muitas vezes com paciente, e aí adolescente ou adulto, de sair com esse adolescente para ir comprar alguma coisa, para ver como é que aquela pessoa iria se sair, uhum. entendeu? E acompanhando, falou, nós vamos até tal lugar e eu vou pedir para que você pegue tal coisa, para que você pergunte tal coisa. Eu faço isso e isso é uma coisa que muitas vezes eu nem conto. Eu acho que essa é a primeira vez, na verdade, que eu estou contando, verbalizando sobre isso. Mas é uma coisa que eu faço porque eu acho que é importante, sabe? Porque o que é que acontece? Muitos pais, quando recebem o diagnóstico dos seus filhos, acabam por super proteger. Eu vou usar essa palavra Eu por... vou pegar essa sua fala só um parênteses, justamente tem a ver com Vai o lá. comentário de Kaique, que falou sobre pais que negam o diagnóstico, justamente também por falta de condições de buscar avaliação. Ele comentou sobre a formação de professores, mas essa questão do diagnóstico aí, da questão da autonomia, tem a casar com essa coisa dessa superproteção que muitas vezes acontece dos pais. Sim, sim. Eu acho que é uma. Eu não consigo ver os comentários daqui, você acredita? Do Samuel, ainda bem que você leu, que eu não estou vendo nada. Nem quantidade de pessoas, não estou conseguindo ver, não sei Eu porquê. estou acompanhando Mas, aqui. Não consigo acompanhar todos, mas que eu posso, que eu estou olhando e vou sinalizando. Mas sim, continuando aí. Só foi um parênteses, porque tinha a ver com o que você ia falar. beleza, perfeito. Depois eu vou deixar tu contribuir também. Mas muitos pais, quando recebem, né, esse diagnóstico dos filhos, alguns tendem a negar, né? A gente sabe que isso acontece, mas alguns tendem a superproteger. E nessa superproteção, eu já atendi, por exemplo, um homem adulto de quase 30 anos. Ele é, ele é autista, né? Atualmente estava em nível 2, mas ele já foi nível 3, já esteve no nível 3, mas faz muito acompanhamento. Mas que os pais não tinham conversado com ele ou exposto ele a pouquíssimas coisas relacionadas à independência e autonomia de vida. Então, assim, foram me procurar porque esse rapaz, ele cometeu um abuso com uma mulher na rua, mas nunca tinham conversado com ele sobre sexualidade, Uhum. nunca tinham explicado algo nessa vertente. E aí, quando eu fui E como conhecer que aquela visão da pessoa com deficiência, como se ela fosse assexuada, que até a mídia acaba vendendo isso quando chama de anjo, né? Como se a pessoa não tivesse questões da sua sexualidade não fosse desenvolvida. exatamente. E aí, conversar sobre isso. E aí, a cada sessão, né, a gente vai adentrando assim, um aspecto. Então, era uma pessoa que aí eu problematizei para os pais, né? Nesse caso, era filho único. Como é que essa pessoa vai ficar depois que vocês morrerem? Porque é um tensionamento, sabe? É uma preocupação. Eu vejo, Liliane, eu fiz uma pesquisa recentemente em outros países, como é que isso é feito, sabe? E assim, existem algumas possibilidades assustadoras, mas existem algumas instituições que essas pessoas ficam, mas é uma coisa a se pensar, sabe? Eu acho que provocar isso nos pais, porque pelo menos comprar um pão, fazer algumas coisas, saber, sabe, colocar o seu café, ou pelo menos saber a quem pedir, saber para quem ligar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, assim, enquanto profissionais também, enquanto pais ou parentes, porque eu vejo que é um pouco do meu papel, sabe? Trabalhar, principalmente quando a gente atende adulto ou adolescente, assim, quando eu vejo a pessoa com uma autonomia muito prejudicada, né? Uma pessoa que ela não consegue ali se desvencilhar no dia a dia, eu tento jogar as minhas forças, assim, muito para essa direção, sabe? Uhum. Eu vou deixar tu falar, depois a gente comenta mais sobre essa questão da negação. Mas isso é uma coisa que me pega, sabia? É uma coisa que me preocupa.
Uhum, sim. E, na verdade, que a gente recebe de orientação, principalmente no caso de autismo, as duas frentes que a gente precisa trabalhar é a interação social e justamente a autonomia e independência, né? E o quanto que a falta de autonomia e independência tanto prejudica o indivíduo, novamente a questão da rede, né? Vai prejudicar o indivíduo quanto pessoa com deficiência e o quanto sobrecarrega a família, os cuidadores, e o quanto isso gera também adoecimento mental das pessoas que cuidam. E aí a gente vem para uma questão que a gente veio discutindo durante toda essa semana, que é também a questão geralmente, muitas vezes, essas famílias são organizadas por mães solo, então, geralmente, é uma mulher que cuida ali de um filho ou de vários filhos, e às vezes tem vários filhos com deficiência ainda, né? E aí tem todas as questões sociais envolvidas, e como é que fica a saúde mental desses cuidadores? E como é que essa pessoa vai ter saúde para poder cuidar de alguém que também está tão dependente e, ao mesmo tempo, se essa pessoa também não é estimulada na sua independência e na sua autonomia. Novamente, é aquela história da rede, né? Que um vai interferir na saúde e na qualidade de vida do outro. Sim, perfeito. E aí, falando, né, sobre o comentário do Kaique, eu acredito que tenham muitos pais, sim, que entram em negação. Acho que deve ser desafiador, né? A gente projeta muito. Até eu que não tenho filho, por exemplo, projeto como é que seria meu filho. E eu nem tenho plano de ter filho, mas a projeção já está ali. Então, acho que muitas vezes, quando esse filho nasce, os pais, né, passam por um processo de aceitação ali daquele filho, daquela limitação. É doloroso, né? Um dia desses aí, eu fui fazer uma palestra em uma das escolas daqui de Tancredo, que eu tinha ido há um tempo atrás, e aí lá tinha uma mãe na plateia. E eu tinha acolhido essa mãe na época da pandemia, acho que foi 2020, 2021. E aí, na hora que eu estava lá dando a palestra, eu estava com minhas colegas, Amanda e Maísa, e aí a mãe pediu para falar, pediu o microfone, né? Aí ela falou assim, Leandro, você lembra de mim? Quando a pessoa falou isso, eu fiquei logo assim, meu Deus do céu. Ah, meu Deus, que vem aí. Foi bem assim, meu Deus, o que é que vem aí? Aí ela perguntou, você lembra de mim? Eu falei, não, você então. Você me fez um atendimento comigo, né, um acolhimento há uns anos atrás, e eu estava muito desesperada porque minha filha tinha recebido o diagnóstico, que só era eu e ela. E você me falou uma coisa que eu guardo até hoje, veja, 4 anos depois. Né? Aí eu perguntei o que foi, ela falou assim, você disse para mim que eu não estava sozinha porque eu tinha minha filha. E eu quero te dizer que hoje ela cresceu e muitas coisas ela já me ajuda a fazer. Então você estava certo, eu tinha minha filha. Cara, quando a mulher falou isso, eu achei tão potente, sabe? Eu achei tão potente, assim, ela ter me dado esse feedback. Então, acho que muitas vezes as mães passam por esse desafio e esse não saber, esse não aceitar, e levam tempo mesmo para que elas consigam, né, caminhar nessa direção. Eu vou deixar a Liliane falar, porque ela tem, como é que a gente fala aquele termo? Direito de fala, não é... Esqueci o termo que a gente usa atualmente. Fala mesmo, né? Acho que É tem isso, que né? falar. Porque ela, né? A questão do luto, é engraçado assim, eu falei até isso na live da mãe atípica, que apesar de, assim, como eu falei para vocês, meu filho começou a fazer intervenção desde os 3 anos, com cerca de 6, 7 anos eu já desconfiava que era autismo, mas até aquele momento, assim, os psicólogos, os médicos que acompanhavam, pediram para ter tempo, né, de chegar no diagnóstico TDAH, mas disseram que não dava para definir diagnóstico ainda, e assim a gente foi. E quando meu filho chegou ao diagnóstico aos 15 anos, né, que é lugar de fala, que a Bíblia falou. Lugar de fala. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E aí, no dia que eu peguei o relatório médico, e já sabia que Rafa nunca teria, eu né, achava que nunca teria problema nenhum, né, de um diagnóstico, e já imaginava. Mas foi interessante que no dia que eu peguei o relatório dele laudado, eu passei uns 2 dias meio assim, triste, depressiva, assim, não posso dizer depressiva. Com humor deprimido. Eu senti um luto de uma coisa que eu já sabia, mas a partir do momento do peso do laudo, quanto que o peso do laudo traz. Sendo que, para mim, assim, uma pessoa que já trabalha na área, que trabalha com a educação inclusiva, que vive no universo das pessoas com autismo, e para mim foi bom eu sentir aquilo, porque me trouxe esse lugar de fala para poder eu entender melhor como imaginar que, para mim, que já trabalhava, já imaginava que meu filho tinha autismo, já vivia no ambiente de pessoas com deficiência, eu tive esse momento de luto. Imagine para uma mãe que é totalmente
que não sabe nada e que muitas vezes tem aquele estereótipo do que é o autismo de uma forma totalmente deturpada, ou do que a mídia fala. Exato. Então, quanto que é realmente algo que choca. E hoje, nesse lugar de fala, eu posso dizer assim, que eu passei por esse processo de luto e entendo muito melhor o processo de luto das famílias, né? E que o luto não é um processo de preconceito, né? Como muitas vezes a gente acha. Quando, por exemplo, a gente comenta da negação das famílias, que a negação é uma fase do luto, né? Então, aí a gente percebe que o quanto que na negação do luto também tem a questão de um sofrimento ali da família, né? E das pessoas, da saúde mental das pessoas envolvidas naquele processo de educar. Né? Não, é bem por aí, sabe, né? É um processo de luto mesmo, assim, porque você acaba tendo. E quando a gente considera que é um luto que muitas vezes ele não passa, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a cada fase da vida você vai se deparar com uma expectativa que talvez seja frustrada, E aí eu vou né? provocar mais um pouquinho, Leandro, porque assim, na verdade, a gente como mãe atípica tem esse olhar de luto mais claro. Mas na verdade, eu acho que na maternidade o luto deve acontecer, porque o nosso filho, seja ele típico ou atípico, ele nunca vai ser essa projeção idealizada que nós fizemos ao pensar em ter um filho, né? Então, como você falou, muitas vezes, assim, quando a gente pensa em um filho, por mais que a gente não pense de forma consciente, mas inconscientemente a gente tem os nossos padrões, né, sei lá, mentais. E nunca, nenhum filho, né, seja ele típico ou atípico, vai corresponder às nossas expectativas idealizadas. Talvez o diagnóstico, o laudo, nos traga, nos rasgue ainda mais isso que é a verdade. Que nenhum filho vai ser o ideal das nossas Exato. expectativas, né? É Eu bem acho por que o aí, laudo acho que é talvez isso. aqui é Eu esfregar na gostei desse cara, assim, termo de ó. rasgar. Eu gostei desse termo de rasgar, porque realmente é Eu isso. sou É falar, ó, brasileira. e muitas vezes nesse padrão que a gente estipula, esse rasgo às vezes vem com força, né? Porque às vezes, eu tava falando, né? A cada fase da vida tem ali as nossas expectativas, né? Eu suponho. Então, por exemplo, poxa, 20 anos, nananã, vai namorar, nananã, aí vem e tá, a pessoa não tem, não tem, né, esse interesse, digamos assim, em alguns casos, né, pessoal? Mas Como aí assim, às vezes a gente faz ao contrário, né? Aí, como eu falei, nosso caminho nunca, muitas vezes a gente é extremista. Ou a gente rasga a expectativa do namorar, por exemplo, ou então a gente abafa e olha para aquela pessoa como se ela fosse sexual é, e se ela não fosse namorar, né? Então a gente não vai, exato. não olha. E uma coisa que eu admiro muito no seu trabalho é justamente esse olhar humanizado, que é algo que eu busco também, de ver a pessoa que existe ali, além do diagnóstico, né? O diagnóstico, para mim, essa coisa que a gente discutiu muito hoje, percebi que a gente veio muito discutir sobre o papel do diagnóstico, quanto que o diagnóstico pode ajudar e prejudicar. Então, o papel do diagnóstico, para mim, vem, assim, eu sempre falo para as famílias aqui, eu digo, olha, aqui no falo no consultório, quando a gente fecha né, traz o laudo médico com o diagnóstico, eu digo, olha, uma coisa que é necessário aprender, e aí vem a questão do papel da psicoeducação, é o seguinte, você vai precisar entender o que realmente é característica de sintoma do seu filho, que é algo que você vai precisar olhar com humanização também para aquele sintoma, porque é algo que ele traz aquela característica, não é porque ele quer, é porque realmente ele não dá conta de fazer diferente. Mas, ao mesmo tempo, você tem que olhar para a pessoa além do diagnóstico e ver as potencialidades que ele tem e o quanto que ele pode desenvolver, né? Então, esse olhar de saber distinguir o que é limite que realmente ele não consegue superar, pelo menos naquele momento, você tem que respeitar, e o que é uma pessoa que está por trás, que tem birra, que tem manha, que tem desejo, que tem, né, Sim. que tem coerências, que toda essa complexidade que é o ser humano. Então, esse saber, né, conhecer o seu filho ao ponto de identificar o que é sintoma que precisa ser respeitado e o que é algo que é de personalidade que você precisa desenvolver, que acho que é bem desafiador e a gente, como mãe, precisa realmente ter essa psicoeducação. Não, perfeito, perfeito. Isso é uma coisa que é muito comum e acho que é desafiador para as mães, principalmente para aquelas que não têm aí um acompanhamento nem psicológico, nem com psicopedagogos, porque muitas vezes os filhos eles têm ali comportamentos, por exemplo, eu não sei se as pessoas que estão assistindo aqui sabem,
Estou preocupada com o horário, que a gente já está batendo no limite do horário. Eu vou falar isso aqui, vou encerrar para a gente seguir. Eu não sei se as pessoas aqui sabem, mas, gente, bater, xingar, agredir, não é critério diagnóstico para autismo, por exemplo. Tá? E muitas vezes a gente fala, fulano agiu assim, a mãe disse que é porque é autista. Não, isso é uma questão comportamental que foi aprendido, mas não está lá em nenhum manual, em nenhum, né, que bater, xingar ou agredir é um sintoma de uma pessoa com autismo, né, que está ali dentro do espectro autista. A gente fala autismo, né, gente, mas a gente sabe que é transtorno do espectro autista, né? Mas, enfim, vou deixar a Liliane concluir. De antemão, já agradeço. Como eu falei no início, Liliane, é sempre bom bater esse papo. E se não fosse essa live, quando é que a gente ia poder bater esse papo? Pois é. Então temos que marcar mais lives para a gente conversar, até porque a gente viu que o assunto é bem amplo e a gente não conseguiu, né, esgotar, eu acho que 20% de tantas coisas que a gente abriu aqui de caixinhas, mas também não é nossa intenção, a gente não tem nem como esgotar tudo isso, né? E acho que cabe a gente aqui ter aberto várias reflexões para as tantas famílias, para tantas pessoas que nos acompanharam, assistiram, que vão assistir essa live, começarem a refletir e também amadurecer esses pensamentos de cada um também e trazendo dentro de si, né, quais são os aprendizados que essas reflexões que a gente levantou aqui podem trazer para cada um. Não é verdade? Então, assim, pessoal, eu quero agradecer enormemente a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Então, vocês viram quanto que o campo da psicologia na pessoa com deficiência ele é vasto. Na área da psicopedagogia, o nosso foco realmente é mais voltado para a questão da aprendizagem. Claro que a aprendizagem passa pelo comportamento, porque aprender é um comportamento. Então, a gente vai ter justamente assim, alinhamentos. E aí, novamente, a gente vem para essa mesma metáfora do caminho, né? Então, a gente vai ter vários caminhos que se cruzam, que um complementa o outro, mas que cada um vai ter olhares diferentes, porque seus objetos de trabalho, de estudo são diferentes. Então, vocês observaram que, olhando o mesmo indivíduo, como o psicopedagogo pode ter um olhar, vai ter um olhar mais voltado para a sua área, o psicólogo vai ter um olhar mais voltado para a sua área, e assim sucessivamente com todos os outros profissionais. Então, aqui Paula falando. Olá, Paula, que bom te ver aqui, uma colega. Como é gratificante momentos como este. Nós agradecemos e agradecemos muito a sua participação, Leandro. E deixo para você aí as palavras finais de agradecimento e de encerramento. Só agradecer também a presença aí de quem participou, viu, gente? É muito importante para a gente. Paulinha, é bom saber que você estava aqui. Uma colega querida aí, uma pessoa que também está na área, né? É da área. Um abraço aí. As outras pessoas também que participaram. A Liliane, que se propõe, né, a fazer essa discussão, que não foi só comigo, foi com outras pessoas também, profissionais, mães. Então, parabéns pela iniciativa, né? Que isso que você tem dentro de você, de criar, de elaborar, de promover, não se apague, que você consiga ir caminhando, né, com essa luz e com essa missão aí que você tem, tá bom? Amém, obrigada. Amanhã nós vamos estar com mais uma live, o nosso encerramento, que é a Semana da Pessoa com Deficiência, foi do dia 21 ao dia 28, e amanhã sou eu que estarei aqui falando sobre a educação, a importância da educação inclusiva para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. E fica já o convite para todos, amanhã, 7h30, a gente vai estar falando sobre a importância da educação inclusiva para pessoas com deficiência, e nós esperamos vocês, tá bom, gente? Muito obrigada, Leandro, muito obrigada pela sua parceria aí, grande abraço, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.